Flamengo está muito próximo do título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou do Bragantino, agora abre 4 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo passou por cima do Red Bull Bragantino. Dificilmente o Flamengo perde esse título do Campeonato Brasileiro. Sempre você e Arrasca. Que fase, moleque, que momento. Jogando muito esse Campeonato Brasileiro aqui, nadando de braçada, liberdade, mas dá espaço pra ele, esquece, mano. Palmeirenses, vocês não estão calmos hoje não, né? E a imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo. O Flamengo é um time, não dá pra ninguém no futebol brasileiro. O Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro. O Flamengo chega melhor, vai chegar melhor na final do sábado. Parabéns, nação rubro-negra. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste domingo. Chega mais, nação, um ótimo domingo para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que está praticamente com a mão na taça do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3-0 e o Palmeiras empatou com o Fluminense no Allianz Parque. E aí o Flamengo disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. 4 pontos de vantagens, faltam apenas 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro e no sábado já tem a final da Libertadores contra o Palmeiras. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like, hoje é recorde de likes, nação. Eu preciso da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Vamos bater juntos uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso de mais da força da torcida do Mengão, compartilhando o vídeo no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Compartilhe, pede pro seu amigo flamenguista se inscrever no canal e se você não é inscrito, aperte o botão aqui embaixo e se inscreva para você receber sempre as informações do Flamengo. Deixe os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal da Band, ao canal do João Guilherme. Link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desse domingo. Tudo que agora é a Libertadores. O brasileiro possível, Libertadores tudo. No lugar dele, eu faria isso. O que ele vai fazer, eu não sei. Eu acho, conhecendo o Abel, que ele vai priorizar a Libertadores porque é menos difícil, apesar de ser muito difícil, ganhar a Libertadores do que virar essa vantagem que o Flamengo tem no Brasileiro. Agora vai poupar e perder os 2 títulos para você ver o que houve. Ele, por muito menos, as poucas atribulações da era Abel foram por coisas relativamente pequenas aos olhos de outras pessoas. Sim. É um título perdido, uma classificação perdida para o maior rival. Que barulho mais que se fez em relação ao Abel. Uma vez que ele não quis colocar o time titular contra o São Paulo, que a torcida do Palmeiras botou na cabeça que o São Paulo ia cair. E eu defendi o Abel. Resultado. Talvez caísse se ele perdesse. Talvez caísse, mas talvez não caísse. Mas o Palmeiras ia ganhar a Libertadores e ganhou. Fizeram barulhos maiores. E o Abel sabe muito bem disso, né? E eu acho assim, numa ordem de grandeza, é claro, é óbvio que o título sul-americano é maior que o título nacional. Agora, a grande questão é que ele está dividido, ele entra com uma pressão para essa semana que não existiria ou seria amenizada. Por exemplo, se o time tivesse ganhado do Vitória em casa, que é o resultado mais aceitável, e mesmo hoje tivesse conseguido a vitória contra o Fluminense. Então ele acabou ganhando involuntariamente para si uma pressão sem dúvida maior que a do Felipe Luiz para esses dias, para esses próximos dias. Lembrando que tem a cobrança porque o Palmeiras ano passado ganhou o estadual e não significa quase nada hoje em dia. Esse ano não tem títulos. E se o Palmeiras não for campeão da Libertadores ou do Brasileiro, na argumentação de quem critica o Abel e de quem julga o trabalho dele como ruim, o que é uma loucura, você pode não gostar. Você não pode dizer que é ruim. Velhos esqueletos sairão do armário. Como, por exemplo, as derrotas para o Corinthians na Copa do Brasil e no estadual, né? O investimento de 700 milhões, mais de 700 milhões de reais no elenco nesse ano. Alguma coisa vai ser achada porque quando aqui se perde um título, você precisa entregar uma cabeça. Mesmo falando entrega, eu falo assim, você precisa do seu culpado, você precisa do seu vilão. Sendo que você geralmente perde títulos por mais de um aspecto e ganha também por mais de um. E olhando para o time do Palmeiras, alguns jogadores eu já sei que vão ser criticados, se isso acontecer. Felipe Anderson, por exemplo, vai ser criticado, a gente pode citar alguns outros. Mas muita gente vai reclamar do Abel. Ou seja, como disse o professor Celso Zelt, a pressão está muito grande. E, por outro lado, o título da Libertadores resolve tudo.
É o primeiro tetracampeão da Libertadores, ultrapassa o São Paulo, que tem a rivalidade estadual muito grande, consolida um trabalho, ganha as 2 finais da Libertadores do Flamengo, essa rivalidade, ou seja, o que tem em jogo no próximo sábado é imensurável quando a gente fala de rivalidade de futebol. E dependendo do que pode acontecer, o Palmeiras pode não só ganhar a Libertadores, como ainda dar uma estremecida no Flamengo, nesse momento que a gente está falando. Sim. Esse momento bom rubro-negro. Então não está fora do alcance ganhar as 2 também. Essa final da Libertadores, ela é dessa era brasileira do investimento muito alto, de 2019 para cá. O investimento já acontecia antes, mas ele aumentou e o Brasil começou finalmente, não é coincidência, depois que trouxe técnicos estrangeiros, a fazer esse investimento valer de qualidade em campo. Essa, para mim, é a maior final de todas. E olha que como é difícil a gente separar os 2 times, né? Estamos falando do que foi a rodada do Campeonato Brasileiro hoje para ambos os lados, mas não dá pra gente desmembrar isso. Porque uma coisa vai acabar impactando diretamente a outra, enfim. Não tem como a gente ir discutindo isso de forma Nossa, a coisa ficou distinta. tão grande. E eu acho que a maior mostra disso é a loucura da guerra de narrativas que a gente vem lendo e ouvindo durante a semana. É do gramado sintético, eu não gosto, mas ela entrou na narrativa. É do julgamento do STJD, é de quando vai ser o julgamento do STJD. Daqui a pouco vou discutir qual é o melhor almoxarifado, quem tem o melhor RH, qual feijão é mais bem temperado, a concentração. Cada dia se arruma uma coisa nova. Departamento médico é importante. Essa rivalidade chegou num tamanho... Assim, que eu acredito que o flamenguista mais fanático, ele acorda pensando no Flamengo e contra o Palmeiras, e o palmeirense mais fanático, a mesma coisa. Exato. As rivalidades estaduais, o Palmeiras contra o Corinthians, contra o São Paulo, o Flamengo nas suas rivalidades estaduais, elas estão hoje até pequenas perto do que acontece entre esses 2 clubes, o que é uma coisa, para mim, muito atípica, mas é a realidade, vamos vivê-la assim. A gente vai pingando lá, pingando cá, falando das 2 equipes também. Vamos ver personagens do Flamengo. A Arrascaeta, que foi um personagem do jogo de hoje, né, prof? Você já tinha até falado um pouquinho sobre isso. 31 jogos nesse Brasileirão para ele, com 18 gols, 14 assistências, 32 participações em gol, 13 vitórias garantidas com gol ou assistência do Arrascaeta. 1 gol e 1 assistência no jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino. É inegável, né, o quanto o Arrascaeta é fundamental nesse jogo do Flamengo. Mas a gente tem 2 Arrascaetas da temporada. O do brasileiro, que é o melhor jogador do campeonato. Do time que é líder e que abriu margem agora para ser campeão. E tem o Arrascaeta da Libertadores, que tem 2 gols em 10 jogos, 1 contra o Inter e nenhuma assistência. Mas se jogar o que está jogando, ninguém vai nem lembrar disso. Aí tem ele ainda sai com o prêmio de melhor. A campanha do Flamengo na Libertadores também foi irregular. Muito, porque o trabalho dele foi irregular, só que foi muito irregular. Afinal, é contra um time brasileiro e esse é um cara que você olha para ele e você não duvida de nada. Desequilíbrio e tudo mais. E o momento dele, né, Vitor, você falou esse estado de graça rubro-negro, tá diretamente ligado passa muito por ele e já foi assim nas outras temporadas também. Basta a gente ver os jogos recentes em que o Flamengo não alcançou esse nível melhor que o do Palmeiras que você falou, muitos desses momentos ele não estava, ou não estava tão bem. Então ele hoje, ele quando abre o placar hoje, eu fiquei pensando, primeiro eu pensei, ele faz a diferença. Depois, com todo respeito a gente que está jogando muito bem como o Jorginho, eu reformulei e pensei, ele é a diferença. Você reformulou o próprio pensamento. Ele é a diferença do Flamengo atual. O rubro-negro sente isso. Né? É um momento realmente em estado de graça. E você ir para uma decisão dessa, tão parelha, de um jogo só, contando com um jogador nesse momento, é muito importante. O Palmeiras, por exemplo, não tem nesse momento ninguém assim. Só para lembrar uma coisa, porque a gente, obviamente, a gente está falando dessa rodada, estamos esperando as entrevistas dos treinadores e tudo mais, mas as grandes finais, às vezes, têm heróis inusitados, como um Breno Lopes contra o Santos, ou se você quiser, numa Liga dos Campeões, como um Belletti pelo Barcelona. É tudo muito imprevisível. É pro Daverson, né? O fato de hoje a decisão ser jogo único também, né? A gente tem visto aí nos últimos anos, até a própria decisão do que foi a Sul-Americana hoje, né? Aquele jogo que fica amarrado, aquele jogo que não flui a coisa, enfim, né? Talvez se fosse num outro formato, isso possibilitaria também um jogo diferente, talvez. Como deve ser esse Flamengo e Palmeiras também? As duas equipes, a gente sabe do que elas são capazes, mas óbvio que, pelo menos ali naquele momento inicial, a gente não vai ter ninguém se lançando, ninguém, né? Será?
Eu não sei, Birnes. Porque eu não imagino o Flamengo, por exemplo, abrindo mão de uma pressão alta com muita intensidade. Eu acho que eles não vão abrir mão do que é a proposta deles. E que para os treinadores, ambos não fazem isso, né? Mas eu acho que é um jogo que você entra com um pouco mais de cautela. Um pouco mais estudar ali aquela coisa de, opa, peraí. Com os nervos à flor da pele. Sentir ali um pouco a situação. O que estraga muito a final, né? Pedaços de final, mas eu acho que se alguém... Não acho que estraga, não. Eu imagino que se alguém se lançar... Eu gosto muito da final e de volta, da história de ter também... Ainda mais da Libertadores. Da Libertadores, tá na Europa, né? Já discutimos tanto isso. Exato. Mas eu acho que se alguém se lançar, será o Flamengo. Eu ficarei surpreso se esse... que se lançar for o Palmeiras. Já aconteceu. O Abel já surpreendeu muita gente assim. Em outros momentos da carreira dele, ele já surpreendeu. Mas eu acho que nesse momento... Tem vários coelhos da cartola em momentos nessa semana, eu acho que o candidato a se lançar é o Flamengo. E os dois sabem disso. Vamos lá para a Zona Mista, que o Cícero está com personagens ao vivo lá com a gente. Boa. Vai falar o Everton Araújo aqui. Agora para viver um dia de cada vez e não tropeçar nas próprias pernas, agora que chegou tão perto, né? Demorou tanto para chegar nessa época do ano, mas finalmente chegou. Como faz para administrar agora? Boa noite. Boa noite. Eu acho que agora nessa época do ano, eu acho que a gente tem que ter muita calma. Muita calma, um dia de cada vez, como você falou, um passo de cada vez, para a gente poder chegar no próximo jogo, sempre pensar sempre no próximo jogo, para a gente poder sair com a vitória e, se Deus quiser, no final do ano, sermos campeões. Everton Araújo, o que mudou da atuação contra o Fluminense para o jogo de hoje, em que o Flamengo, desde o início do jogo, foi muito melhor, dominou o jogo inteiro e 3-0 refletiu bem a atuação rubro-negra? Eu acho que nesse jogo a gente conseguiu mais propor o jogo, o nosso ritmo de jogo, a gente conseguiu circular mais a bola, ficar mais com a bola, e eu acho que isso foi diferencial para a gente sair com essa vitória hoje. Em 2022 estava machucado, mas faz parte de 4. Você tem noção da sua dimensão para a história desse clube e como é que está a cabeça já pensando no sábado, sabendo que tem uma batalha antes, na terça-feira, onde o Flamengo pode ser campeão brasileiro? Cara, foi um momento difícil quando estive lesionado, mas estava muito confiante nessa taça onde a gente conquistou. E nós tínhamos um jogador do nível muito alto de seleção, que é o Pedro, e contribuiu muito, e onde a gente foi campeão. Claro, ficar fora é muito ruim, mas faz parte do futebol. A lesão a gente não escolhe dia nem hora, e acabou acontecendo, mas graças a Deus pude recuperar bem, poder voltar. E qual foi a outra pergunta? Se você tem noção da sua dimensão para a história do Flamengo, mas como pensar no sábado sabendo que tem uma batalha na terça valendo o título do Campeonato Brasileiro? Olha, cara, as pessoas sempre me perguntam se eu consigo ter essa dimensão, cara. Eu consigo um pouco, mas o carinho que a torcida tem por mim, pela minha família, a gente é muito grato e vai ser grato para sempre. E, cara, final é sábado, mas não dá para poder pensar em sábado, porque terça-feira temos mais uma final também, um jogo muito difícil. Então, pensar no Campeonato Brasileiro, é claro que está chegando próximo, bate um pouquinho a ansiedade, mas temos que pensar no próximo jogo, que é o Brasileiro. Então, depois de terça-feira, aí a gente vai começar a pensar a final da Libertadores. Ô Bruno, eu queria que você falasse do seu momento, que sempre quando entra faz gols, contribui com as vitórias, e você provavelmente tem grande chance de ser titular na final contra o Palmeiras. O Flamengo não tem o Plata suspenso, não tem o Pedro lesionado, e você é o que tem mais características de jogar ali mais centralizado, claro, com liberdade. Você não tem sido titular em todos os jogos, como já foi aí durante anos, era intocável. Você teve que repensar esse momento em que você é importante, mas que não é mais titular absoluto, e como é que você está esperando ser escalado de saída com essas ausências importantes desses dois jogadores da sua posição? Cara, acho que eu já falei isso aqui uma vez e vou tornar a frisar mais uma vez. Quando o Felipe subiu pro profissional, ele veio conversar comigo e falou se ele podia contar comigo. Eu falei, cara, eu tô aqui para poder ajudar, e deixou claro que eu não seria titular em todos os jogos, mas queria me usar em alguns e eu seria muito importante. Então, cara, eu tô aqui para poder ajudar o Flamengo, para poder servir da melhor maneira
E então é isso que eu venho fazendo, independente se eu jogo ou não. O Flamengo hoje, a equipe que tem, todos são jogadores para poder jogar titular, mas quem escolhe é o treinador. Então a escolha dele será a melhor que ele pensa, né? E a gente só tem que trabalhar, fazer o nosso melhor para poder estar pronto quando ele precisar. Errei, hein, pai? Errei, né, também? Que horas são, Davi? 10h30? Errei também. Mas tá bom. Sempre ele. Gol da Arrascaeta. Sempre você, Arrasca. Que fase, moleque. Que momento. Agora continua aqui, né? 0x0 ainda. Fluminense e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense. Que golaço, mano. Que momento, cara. Uma confiança, mano. É uma confiança. Tudo que faz dar certo, mano. Tem cara de gente boa também. Tá jogando muito, moleque. Arrasca. Tá jogando muito. Parabéns. Passe do Arrascaeta pro Bruno Henrique, mano. O Arrascaeta tá nadando de braçada, mano. Jogando muito esse campeonato brasileiro aqui, nadando de braçada. Liberdade, mas dá espaço pra ele, esquece, mano. Aí ele deita mesmo. Gol e assistência. Meu Deus do céu. E por aqui o jogo difícil do Fluminense. O Fluminense tá jogando melhor esse segundo tempo aqui, cara. Uma ladeirinha pro Palmeiras, mano. Quase 30 ainda, tem jogo, mas rapaz, 4 pontos do jeito que os caras estão jogando. Não sei se pega mais não, hein, se terminar desse jeito, hein. Não sei se pega mais não. Será que moeu? Amigos, corremos, lutamos, mas falar pra você, hein, estamos numa draga pra fazer um golzinho que, pelo amor de Deus, Fluminense também, amigo da onça, hein. Brincadeira, o Fluminense tem um grande time. Mas é isso aí, cara. A gente não pode desistir, mas por mim agora eu poupava o time contra o Grêmio e focava tudo no dia 29, que eu acho que é o que nos resta. Fazer o quê? Paciência. Abraço, gente. Bom final de sábado e ótimo domingo pra vocês aí, toda a família. Tamo junto. Meus amigos, boa noite. Vamos lá. Flamengo passou por cima do Red Bull Bragantino, enquanto o Fluminense empatou com o Palmeiras no Allianz Parque. Meu modo de pensar, o Fluminense jogou melhor. Dito isso, primeiro você, que fez um monte de fake news, falando que Fluminense ia deixar todo jogador fora para entregar jogo. E aí, o que vocês vão falar agora? Fluminense é time de profissionais, rapaz. Os caras foram lá, jogaram pra caramba e mereciam vencer o jogo. Mereceram vencer o jogo. Dito isso, pra mim, tá, gente, com todo respeito, dificilmente o Flamengo perde esse título do Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, o Flamengo não foi bem contra o Fluminense. O Fluminense foi melhor em campo, venceu e convenceu, mas o Flamengo vem, mesmo assim, jogando melhor do que o Palmeiras. Eu que falava... vinha falando que o Palmeiras era o melhor futebol do Brasil e a gente fica nessa gangorra mudando, porque de fato é o que acontece. Hoje eu falo, hoje o Flamengo joga o melhor futebol. O Flamengo tá melhor hoje do que o Palmeiras. E o Flamengo vai chegar na final da Libertadores melhor do que o Palmeiras. Então o Abel vai ter que mudar o psicológico do Palmeiras, que é forte, o mental do Palmeiras é forte, mas vai ter que chegar vivo nessa final da Libertadores, porque senão... Eu fiz o vídeo aqui, deu bug aqui no Instagram e não foi. O que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo chega melhor, vai chegar melhor na final no sábado. Melhor por quê? Porque vem de vitória. Melhor porque o Palmeiras vem de 4 jogos sem conseguir uma vitória. Agora, eu joguei uma final de campeonato de Copa Libertadores contra o Flamengo, pelo mesmo Palmeiras, e ao meu modo de pensar, o Flamengo vinha também em melhores condições. E dito isso, o Palmeiras foi campeão. Porque é um jogo, gente. Um jogo tudo pode acontecer. Eu tô te falando da realidade que eu penso para hoje. Hoje, essa gangorra, o Flamengo vai chegar na final da Libertadores jogando melhor futebol. E agora, final tudo pode acontecer. Rapaziada, que chocolate do Flamengo. O que joga o De Arrascaeta, o que jogou o Plata, o Flamengo. É um time, não dá pra ninguém no futebol brasileiro. Aí entra o Cebolinha, é uma coisa impressionante. No meu ponto de vista, daquilo que
talvez eu entenda de futebol, acho que dificilmente o Flamengo não ganha Libertadores e não ganha o Brasileiro. O Brasileiro, para mim, dificilmente não perde. O Flamengo é um timaço, o Flamengo é um time que, dos outros 19 clubes do futebol brasileiro, mas tá muito anos atrás do Flamengo. Meu Deus do céu, que time incrível do Flamengo. Ih, minha gente, o que é que tá acontecendo com o Palmeiras? Mais um jogo sem vitória, empate em casa com o Fluminense, 0-0. O Flamengo ganhou do Bragantino, agora abre 4 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Olha, eu não me lembro esse ano na competição o Palmeiras ficar 4 jogos sem vencer e não jogando bem. Esse é o grande problema do Palmeiras. Conquistou aí uma classificação heróica na Copa Libertadores da América, chegou à decisão, reverteu um resultado que pouca gente acreditava, mas a partir daí parece que o Palmeiras desceu a ladeira. O que é que está acontecendo com o Palmeiras? É desgaste, é momento negativo dos jogadores, foi a data FIFA que atrapalhou. A grande verdade é que o Palmeiras, se continuar dessa maneira, não vai ter condição de brigar pelo título brasileiro. E tem um agravante nessa história, hein? Os 3 próximos jogos do Campeonato Brasileiro serão fora de casa. Se você colocar a final da Libertadores contra o Flamengo em Lima, no Peru, os 4 próximos jogos do Palmeiras serão fora de casa e decisivos. Palmeiras caiu de vez, tem chance de reverter essa história. O que está acontecendo com esse time que, olha, não lembro, como eu repito aqui, reafirmo, uma sequência tão ruim do Palmeiras num momento decisivo. O Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Ele sabe jogar em tudo quanto é lugar. Nesse jogo contra o Bragantino, ele veio no meio do campo, deu uma arrumada, intermediária adversária, frente, teve uma bola que é do grande jogador, não adianta. Ele enxerga mais do que os outros. Ele antevê a jogada. Ele pegou uma bola, tocou no Bruno Henrique entrou. Bruno Henrique entrando com a bola, ele entrou por aqui, pelo lado esquerdo, o Cebolinha acompanhando, Luiz Araújo do outro lado, Bruno Henrique chutou no gol. A outra bola, entrou o Arrascaeta livre no gol do Bruno Henrique. Livre, olhou, podia chutar no gol. Ele empurrou a bola pro Bruno Henrique entrou e meteu o gol. É a diferença daquele que enxerga o jogo, né, e antevê a jogada. Então, um é muito bom jogador, o outro é craque. É diferente, né? Ou então, um é craque e o outro é gênio. É melhor assim. O Arrascaeta, se fosse brasileiro, camisa 10 da seleção brasileira, era dele, tranquilamente. Ele acaba com o jogo. E o time do Flamengo teve para encerrar o jogo no primeiro tempo. Ele perdeu umas 3 grandes oportunidades. Mas tinha que atacar um pouco mais, já que o Bragantino estava mais fechado, ele tinha que atacar mais pelas laterais. Então, primeiro, o Carrascal estava vindo muito para o meio, para se juntar mais ao Arrascaeta. Tinha que ficar um pouco mais aberto, entrar de vez em quando, não para embolar. Deixa o Arrascaeta aqui, ele fica naquele outro pedaço. Ele faz o papel e faz muito bem, o Carrascal, por aqui. Então, normalmente são 2 jogadores de meio de campo, Jorginho e Everton Araújo. Everton Araújo um pouco mais para trás. O Jorginho apareceu muito mais no segundo tempo, e eu falava isso durante a transmissão, que ele tinha que mandar mais no meio do campo, comandar mais, trazer para ele o jogo, ser, né, o coordenador de meio do campo, para ter de um lado o Carrascal, do outro lado o Arrascaeta, e os homens lá de frente. Então o jogo está aqui, porque o Everton Araújo, ele veio por trás, ele é alguém deveria dizer para o Everton que é bom jogador, é marcador. Agora, ele recebe, bota para frente. É melhor ele botar para frente meio metro do que 15 para lateral e 20 para trás. No caso, o Everton Araújo. Já o Jorginho não é assim. O Jorginho toca mais, chega mais, apoia mais a partir da intermediária adversária. Ele só pode fazer isso no segundo tempo. Tanto é que subiu de produção o time do Flamengo, independentemente das substituições. E outra coisa também, o Alexandre, ele tem que apoiar mais. O Varela apoia muito mais. O Varela apoiou mais. Então, às vezes,
quando tem muita concentração na intermediária, tem que abrir o jogo. Abre o jogo para largar aqui, para os jogadores de meio do campo poderem trabalhar, para o ponta de lança poder ficar mais à vontade. Ponta de lança é o Arrascaeta, para ficar mais à vontade. Exatamente como aconteceu no segundo tempo. O primeiro tempo foi mentiroso, mesmo assim. O Flamengo não estava jogando muito bem, tocando demais, chegava aqui e bloqueava. Então, e a metida de bola? E as tabelas? E o chute de fora da área? Chutou pouco, primeiro tempo, o time do Flamengo. Aí, resultado, o time do Bragantino tem 3 bons jogadores. Tem o Lucas Barbosa, tem o John e tem o Sacha. Esses 3 jogadores se arrumam, sabem jogar, arrastam o time do Bragantino. Só que o Flamengo prestou atenção, encostou mais, marcou mais, isolou o Sacha. O Sacha pegou 2 bolas metidas, né, no lançamento, mas marcado. Então, ficava difícil. E o John tem que jogar. O John normalmente ele fica do lado esquerdo, para arrancar daqui na diagonal. Quando ele vem no meio do campo, ele é perigoso, porque ele é habilidoso, ele sabe meter uma bola. Aí, às vezes, quando ele cai pelo lado direito, às vezes também, porque ele roda o campo todo, tá certo? De meia, de ponta a ponta. Isso é prejudicial para ele. É prejudicial para ele, porque ele se desgasta muito. Ele tem que jogar como joga o Arrascaeta, né? Nos espaços vazios, para ele poder coordenar o jogo, que é muito inteligente, é muito habilidoso. E é goleador, sabe chutar. Então o Flamengo quebrou um pouco esse ritmo do Bragantino nesses setores. E aí subiu de produção. Segundo tempo, a Cebolinha. Cebolinha está começando a ganhar de novo a posição. O Samuel Lino tem que abrir o olho. E um outro detalhe também, quem vem também procurando lugar. O Wallace é centroavante, ele joga na frente. Bruno Henrique entrou no lugar do Plata no intervalo e o Carrascal saiu aos 12 minutos, então Luiz Araújo. Então o que acontece? Luiz Araújo, Jorginho e Everton Araújo. Então os 3 de meio do campo. E aí, Bruno Henrique, Wallace lá na frente, a coisa começa a complicar, porque são 2 caras rápidos, Bruno Henrique e Wallace 2 caras rápidos, né, que aceitam a velocidade, a metida de bola, né, e um outro detalhe, não tem bola perdida. Eles vêm atrás, arrumam, arranca e mete a jogada, mete o lançamento. E então, o time do Flamengo, a diferença, no meu modo de ver, para o time do Palmeiras, são 2 times bons, concordo. Agora, reservas à altura, para não mexer muito no bom time que é, o time do Flamengo ganha, porque o banco do Palmeiras, em relação ao banco entre aspas, né? Em relação ao banco do Flamengo, tem uma diferença. O time do Flamengo ganha aí, no elenco. O elenco é mais forte quando substitui. Não cai tanto, tecnicamente, como cai muito o time do Palmeiras. Por isso é que eu acho que o Flamengo não vai largar mais esse título. Acho, pelo andar da carruagem, por essas razões, acho que o Flamengo já está, pelo menos, um pedaço da taça na mão. As substituições. Saiu Arrascaeta, entrou o De La Cruz. De La Cruz já é conhecido, toque de bola, né? Saiu o Jorginho, entrou o Wallace e ficou com o Everton Araújo, meio do campo, e mais o De La Cruz e mais Luiz Araújo. Então o time do Flamengo, no segundo tempo, deslanchou. Toque rápido, metida de bola, né? Subiu de produção, apoiando pelas laterais, 2 caras rápidos na frente. Então o time do Flamengo deitou e rolou. As substituições no time do Bragantino não surtiram efeito. E aí, 5 minutos, a saída errada, Jorginho lá na frente, pegou a bola, pegou a Arrascaeta, 1-0, pênalti, que foi, Jorginho bateu muito bem, 2-0, e o terceiro gol com a Arrascaeta para o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique fechava a história toda do jogo. Tá difícil de brigar pelo título? Tá, que jogo, né?
Jogo é jogado, lambari pescado. Pode acabar Acabou o campeonato. na O terça-feira. campeonato acabou. Eu não acho que acabou. Então, mas eu não acho Eu também problemático. não acho que o acabou, discurso. mas assim, eu acho que essa postura, ainda que seja combinado da porta pra fora, eu acho muito não me ruim. parece combinado, Acho não. Me muito ruim. parece verdadeiro. Então, e aí de que é fato. pior ainda, acho muito Agora, ruim pra um acho que time, tá a passando história, a responsa toda a pro história, tudo bem, mas mesmo assim, a história do Palmeiras tá aí, e só pra constar, né, Mas trazendo aí, aqui... o que o Palmeiras, pela história, o que o Palmeiras deveria dizer? Vai brigar até o fim. Que isso tá aí, faltam Não, eu tô 12 pensando, pontos, eu tô ele pensando tem... na questão Faltam 12 realista não, e de faltam ter 9, uma né? final de 9 Liberta. pontos, faltam 9 pontos, ele tá 4 atrás. Muito difícil tirar. Lógico que é muito difícil, eu abri o programa falando Sim, aqui. sim. Mas, assim, você tá do outro... A gente pode dizer, você pode chegar aqui e dizer que é a acabou. tua opinião que acabou. Agora, o cara que é o responsável por mobilizar o time pra não deixar acabar, eu acho Acho que ele inaceitável. tem que brigar até o fim. Mas isso Também aí é o mínimo da a história do Palmeiras 100%. mostra isso. Não precisa Eu ser o Palmeiras, concordo. não. A Pode ser história o Palmeiras, tudo pode ser bem, o Corinthians, o mas São Paulo, o Santos, aliás, o Flamengo, qualquer o palmeirense, Fluminense, qualquer pô. palmeirense se orgulha disso, gente. Eu Então, assim, concordo não tendo a final da Libertadores no sábado. Tendo a final da Libertadores Acho que no o torcedor sábado, eu acho aceita. que muda de figura Tá, para mas área. se pro perde outro a final lado da também. Libertadores, o mundo cai também. Mas pro outro lado também, gente. Pro Vai outro acabar lado de qualquer também. forma. Pro outro lado também. Pro Flamengo chegar e decidir entrar com o time reserva contra o Atlético. E aí você abre pros dois lados, assim. Eu acho, em termos de postura, muito ruim. Deixa eu só trazer aqui precisão nos fatos. Não são 2 dias, tá? A final da Libertadores é dia 29 de novembro. Aí depois passa, se o meu calendário tá certo, não sei se o calendário do Abel é outro, mas no meu calendário, no calendário gregoriano, vai passar dia 29 de novembro, 30 de novembro, 1 de dezembro, 2 de dezembro, 3 de dezembro, que é o jogo contra o Atlético Mineiro. Se eu contei, é 3 de dezembro o jogo. Se eu contei aqui certo, são 4 dias aí. Mas ele só vai ter 2 dias de preparação. Quarta. Ele tem razão, Vitor. Porque ele joga no sábado e tudo chega bem, no domingo. mas- Acabou. Ele vai trabalhar segunda a terça pra jogar quarta. Mas É Mas, isso isso que que ele quer dizer. mas ele tá assim. ele tá fazendo E ele é um dos isso, que mais ele tá investiu, fazendo pô. isso. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: ele tem 2 dias pra preparar o time. É isso que ele quer dizer, é verdade. Mas o Porque vai campeonato- jogar sábado, chega domingo, morreu. Mas eu não joga consigo segunda e terça, joga comprar quarta. essa Não, eu desculpa também pelo acho. simples... Tô Não, dizendo claro. que é algo que tem acontecido com todos os clubes. Acontece Principalmente com pra quem ganha. Não, mas acontece com todos os clubes. E quais clubes dentro do cenário do futebol brasileiro têm mais jogadores pra resolver isso? Flamengo e Palmeiras. Isso. Os Não, dois só- têm que ter. Mas é que Peraí, tem só gente pra pra constar. resolver Eu isso. Só pra concordo constar, que pra são os final que da mais têm. Libertadores- Isso não significa que eles tenham infinitamente, que eles vão conseguir dar a resposta o tempo inteiro. Mas a o gente Palmeiras falou jogou sobre contra isso a Vitó- na o quarta-feira. Palmeiras pegou o Os dois Vitória times em casa, estão eu sei. esfarelando Mas fisicamente. tudo bem, mas então, se ele tá lidando com essa realidade de que o time tá esfarelando fisicamente, de alguma coisa ele vai ter Isso que abrir não mão. pode- cara, É a eu realidade dos concordo, eu entendi fatos, teu não é ponto, eu sei. vender o discurso pro torcedor. É a realidade. Isso não é, isso tudo, eu concordo, eu acho que tá correto. Dito isso, o Palmeiras pegou em casa o Vitória, empatou em 0x0, o campeonato esvaiu por causa disso, ou pode ter esvaído por causa disso, e o Palmeiras gastou milhões, quase bilhão pra montar esse time, pra que mesmo que isso aconteça, no jogo contra o Vitória, o Palmeiras dê resposta pra ganhar esse jogo. Mas- O Palmeiras hoje pegou um Fluminense sem o seu melhor jogador, Thiago Silva não foi, hoje pro Allianz Parque. E o Palmeiras, em algum momento do jogo, eu vi uma parte dele, confiando no que os amigos trazem também, o Palmeiras foi pior do que o seu adversário. Gente, o Sim, Palmeiras mas o ponto com é 3 que minutos... esses jogos já passaram. O Abel tá lidando tudo com bem. o que vem pela frente. Mas o argumento Assim, também é desse. já foi. Agora ele já não tem esses pontos. Agora já há a diferença de 4 pontos. Não adianta ele ficar lamentando o que Mas é foi que pra quando trás. ele fala dos 2 dias, é Ele tem que projetar isso. o que vem pra frente. E eu acho que o que ele entende que vem pela frente é, cara, eu só tenho capacidade, condição física, mental, de lidar com esses caras pro sábado que vem. E é nisso que eu vou me apegar. Tudo bem. Acabou. É que quando ele Eu fala acho que desse negócio de basicamente não é isso dá, mesmo. porque é 2 dias Se ele pra tentar 2 as dias duas pra cá. coisas, eu acho que ele tem mais risco de não ter nenhuma. Até porque, pra Libertadores... Agora ele tá em só vai ter- 50%, né? De não ter nenhuma. Já que ele jogou um fora, agora ele só tem um tiro. Ele tá dando É, all-in. mas é que Ah, se ele essa é a tenta- matemática, Tudo né? bem, mas Essa na- é a matemática. Mas só. tudo bem, mas Essa na não prática é isso. É. O Palmeiras acabou de virar um 3x0 fora de casa contra a LDU. Também em casa, viradas acontecem no futebol. O Palmeiras Claro que tem que sim, se mas- colocar à disposição dessa virada acontecer com ele. O Mas Palmeiras me parece que nesse momento, depois da declaração do Abel e do Piquerez, o Palmeiras não vai nem se colocar à disposição. Mas tu acha que tem mais chance do Palmeiras conseguir fazer um jogo melhor no próximo sábado na final da Libertadores? Poupando na terça contra o Grêmio ou jogando com o time titular contra o Não, Grêmio? poupando, tô contigo. Isso acho que se poupando. É isso. Mas, É isso que eu tô mas dizendo. assuma. Vale pro Flamengo também.
Mas é só assumir Só que o jogou Flamengo, fora. A questão é essa, velho. O Flamengo, o risco que o Flamengo corre poupando é outro. O Palmeiras já Sim. tá Não, meio mas estabelecido. mas tá o aí. Palmeiras já não está. Tudo bem, mas o que pra mim tá na categoria do inaceitável é dizer, a gente vai, se for jogar com o sub-11 do Palmeiras, a gente vai pra ganhar o título. Aí se não conseguir, a gente tentou. Não foi isso, não é essa a mensagem que o Abel tá passando hoje. Ele abriu mão. Não é essa a mensagem que ele tá passando hoje. Ele tá passando a mensagem assim, ó, perdemos-lo. Aí, quando ele diz perdemos-lo, ele faz questão de dizer, mas botem aí que perdemos todos, não fui só eu não. De novo, ele personificou a perda. Ele não queria personificar a perda. Então ele falou, perdemos todos nós. Ele falou, gente, ele poderia dizer, eu vou com o melhor time possível e a gente vai pra ganhar o jogo e ver o que vai acontecer depois. Ele falou, não, assim, eu acho E aí isso ele mistura... inaceitável. Não, ele mistura mentira, várias né? Eu questões... vou com o melhor time, é mentira. Não, com o melhor time possível. Se ele diz assim, eu vou com o melhor time possível, eu vou com o sub-17, mas eu vou pra lá acreditando que eu vou ganhar. Mas desculpa se ele dá esse discurso na entrevista e vai com o sub-17, a gente vai chegar na terça-feira e vai dizer, Abel, a gente tem cara de palhaço? Você falou que ia com o melhor Às time. vezes os jogadores podem estar pra estourar, mas o meu maior ponto não é isso. Aí é O loucura. maior ponto, eu tô há muito tempo aqui falando que o Abel é o maior gestor de narrativas que nós temos no futebol brasileiro. Quando ele fala, perdemos o Ele já tá campeonato, fazendo a dele, o né, campeonato acabou, e aí ele mistura essa conversa com, viu o que aconteceu com o Andrés? O Campeonato Brasileiro eu vou falar depois o que aconteceu. Sim. Você viu o que a Já arbitragem tudo, fez tá no tudo Campeonato Brasileiro? montadinho. A narrativa dele tá É posta. isso, tá posta. Perdemos o Campeonato Brasileiro porque me foi retirado. Porque me foi tirado o Campeonato Brasileiro. A construção do que o Abel fez hoje na coletiva, eu concordo com o Vitor Sérgio, a gente pode ir pro caminho de, inaceitável jogar o campeonato fora. O Ricardinho tem um ponto que também é justo de jogar a pressão pro outro lado, mas fato é, o Abel hoje foi pra coletiva para trazer uma narrativa. E a narrativa é, perdemos o campeonato, mas nos foi tirado. E aí, eu acho que essa é uma discussão que, com todo respeito, o Abel tá bem equivocado. E a Tá bem logística, equivocado. a logística do Palmeiras pra final é bem melhor que a do Flamengo. Bem melhor. Tá no Sul, né? Vai direto. Não, mas é porque o Palmeiras tomou a decisão de ir direto. Então, mas o Flamengo, quis vai voltar pro Rio pra fazer Aeroflá pra ir depois pra decisão. Não é porque fazer Aeroflá, não. Aproveitando rapidinho, eu vou falar o que é. Conversei com a assessoria do Flamengo. Perdão. E aí eu perguntei, o Léo Ortiz já tá treinando no campo? E ele me respondeu, ele está treinando no campo. Boa. Ele só não fez o treino, ele ainda não fez o treino inteiro, mas ele já está treinando no campo. Então, quando o Felipe fala, o Léo Ortiz ir a campo, ele quer dizer ir a campo em jogo. Ele já tá treinando. E sobre a Aeroflá, não é para fazer o Aeroflá. O que o Flamengo entendeu é que, entre aspectos físicos, psicológicos, de logística, o Flamengo entendeu que dá a chance dos jogadores voltarem e estarem algumas horas perto da família, vai ter... Volta na terça logo depois do jogo. Volta depois do jogo, vai estar chegando de manhã Deve ser de cedo. madrugada. E os jogadores vão em casa, vão ficar perto da família um tempo e vão se apresentar para viajar à tarde. Porque tem que chegar na quarta tarde, é isso? E eles entenderam o entendimento de quem... E aí são... É aquilo Escolhas, que a gente fala, claro, né? Escolhas. escolhas. Um vai dizer que se ganhar, vai dizer que foi isso, o outro vai dizer que não. Ele entendeu que estar perto da família, alguém que seja algumas horas, faria mais bem do que ir direto pra Lima. Então foi essa Se você vai direto pra Lima, você chega lá na quarta de manhã, né? Chegar na quarta de manhã. Você Vai vai chegar chegar na na quarta à noite, provavelmente. Com início... quarta no meio da noite. Bueno, vejamos o que vai dar desse Campeonato Brasileiro, mas acho que a parte da narrativa, de fato, o Abel é muito bom. É especialista nisso, né? Só pra pontuar, 3 minutos do segundo tempo foi a hora que o Palmeiras começou a chuveirar a bola na área. 3 minutos do Não, o Palmeiras, no jogo contra o Vitória, jogou quase meia hora, com acréscimos, né? Com Gomes de centroavante, pô. 20 minutos, 20 e pouquinhos E um minutos Palmeiras de centroavante. claramente desesperado pra fazer um gol, sem procurar métodos, procurar formas de chegar ao gol. Tava assim, ó, você tem que chegar ao gol. E aí, sem nenhuma associação, nada. 3 minutos do segundo tempo pode pegar. É uma bola fatiada quase do meio campo, pro meio da área. Então, assim... E olha só, nação, Galvão Bueno também falou sobre essa vitória do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino. Ele falou o seguinte, ó: o Flamengo abriu 4 pontos de vantagem na briga ou na ponta do Brasileirão. Hoje fez um grande jogo e atropelou o Bragantino no Maracanã por 3-0. Pode até ser campeão na terça, antes mesmo da final da Libertadores, caso ganhe do Galo e o Palmeiras perca do Grêmio no Rio Grande do Sul. Enquanto o Palmeiras vacilou de novo, né? O Palmeiras que ficou no 0-0 com o Fluminense no Allianz Parque, se eu não me engano já são acho que 3 partidas sem marcar um gol.
O Palmeiras, aí ele falou o seguinte, olha, o Romero continua falando o seguinte: ficou só no empate com o Fluminense e tem que agradecer esse empate. O Flu foi melhor e mereceu ganhar. O Palmeiras continua sem brilho. Já são 4 jogos sem vencer. Não faz um gol há 5 horas e meia. E o Botafogo também venceu hoje, tá? Então é isso daí, nação. Tá aí. E a tabela do Campeonato Brasileiro na parte de cima ficou assim, olha só. O Flamengo com 74 pontos, o Palmeiras na segunda colocação com 70, o Cruzeiro na terceira colocação com 65 pontos, o Mirassol na quarta colocação com 60 pontos. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. O Flamengo disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. Nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o like, se inscreva no canal. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo pra vocês. E aqui desse lado, ó, só você clicar, tem mais vídeos e informações do Mengão aqui pra você acompanhar. Tamo junto, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.